Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para nossa aula de hoje, eu preparei uma peça muito linda e muito versátil. Olha essa bolsa estilo carteiro que eu preparei para vocês. Você pode utilizar ela com a alça transversal ou, se quiser regular a alça, pode ser uma alça de ombro, mas nós também vamos colocar, olha, adaptações para poder utilizar ela como mochila. Eu vou ensinar para vocês a fazer um bolsinho na frente com o forro todo embutido. Ela tem também, olha, dois bolsinhos aqui. Eu coloquei o fechamento com o botãozinho imã e eu fiz ela comprida nesse tamanho que é perfeito para caber uma pasta catálogo, tá? Para quem faz aí aula de música é excelente. Vamos fazer no verso da bolsa também um bolsinho embutido, para ter muito espaço para acomodar muita coisa nessa bolsa. Essa bolsa ela é toda forrada e não vai viés. O único viés em sintético que eu vou mostrar para vocês, bem detalhado, que eu coloquei, foi aqui na aba, para dar todo esse charme na peça. Então vamos lá aprender? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. E eu quero te pedir que, se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui no vídeo, tá bom? É muito importante que você clique no joinha que tá aqui embaixo, tá bom? E eu quero te convidar também a me seguir lá no Instagram, @multipliqueatelier. Lá tem dicas, passo a passo, tem os stories e a gente consegue ter um contato mais próximo. Vai ser um prazer ter você lá comigo também. Vamos logo então aprender essa peça linda! Vamos iniciar então pela aba da nossa bolsa, tá bom? Cortei aqui 2 vezes de sintético. Eu escolhi aqui o sintético jeans, que é um sintético 0,8 com fundo em malha. E para o fundo eu usei o sintético perolizado listrado também, tá? Então cortei 2 vezes a medida de 36 por 26 e arredondei aqui as partes de baixo. Você pode arredondar com o que você tiver aí no seu ateliê. Aqui eu usei uma régua para arredondar com um raio de 8 centímetros. Mas você pode utilizar um pires, um cone de linha, tá? O que você tiver aí na sua mão. Somente de um lado aqui do sintético, que eu escolhi para ficar do lado de fora, que é o jeans, eu cortei, separei aqui, olha, medindo 17 centímetros dessa parte, tá? Deixei o arredondado aqui para baixo. Da parte reta aqui eu medi 17 centímetros e separei. Porque aqui nós vamos fazer o bolsinho com o zíper, tá? Então, cortei aqui também, em média, 27, 28 centímetros de zíper, né? Que é um pouco mais largo aqui que a minha aba. Já coloquei aqui também um cursor. E cortei de forro uma medida de 20 por 26 e uma medida de 25 por 26, tá? Aqui eu cortei até um pouco maior, mas você pode cortar nessas medidas que eu tô passando pra vocês. No outro lado do sintético, eu já posicionei aqui o meu botãozinho imã. Como eu tô usando um botãozinho imã que não tem acabamento, tá? Eu tô usando esse botãozinho que você encaixa essa matriz. Eu já posicionei aqui, então, um lado do botão, que é o lado que fica na aba, tá? Que é essa parte mais achatadinha do botão. Lá no meu Instagram, @multipliqueatelier, eu fiz um vídeo falando sobre diferentes tipos de botão imã e como fazer a aplicação, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre como aplicar esse botãozinho imã, corre lá no meu Instagram para você ver essa aula bem rapidinha, tá? A outra parte do botão, eu só vou deixar ela aqui para eu não perder, deixar ela coladinha aqui no imã, só para eu não perder, porque eu quero colocar ela na outra parte da bolsa quando eu já estiver finalizando a peça, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui junto. Eu coloquei aqui o cursor só para eu não perder ele, mas eu vou tirar para trabalhar com o zíper sem o cursor por enquanto, tá? Aqui no lado de cima da minha aba, eu vou colocar a minha parte do forro que é maior. Então, vou colocar o zíper aqui, olha, direito com direito. E a minha parte do forro que é maior aqui também com o direito para baixo, tá?
vou fazer essa costura com margem de meio centímetro. O forro que eu tô usando aqui é o nylon maquinetado, é um forro bem fininho e é muito gostoso de trabalhar. O forro você vai deixar para baixo, tá? Deixa o seu forro para baixo. E o sintético aqui você vai jogar para cima, desta forma, de forma que esse excesso aqui, olha, da costura fique pro lado do sintético, tá? E nós vamos fazer aqui o pesponto. Lembra de deixar esse forro para baixo, tá bom? Fiz aqui o pesponto e agora esse outro lado do zíper nós vamos unir aqui, olha, na outra parte aqui da aba. Então, eu vou colocar novamente aqui, ó, direito com direito. Lembra de alinhar para ficar o sintético aqui, ó, bem alinhado um com o outro, tá? Vamos colocar direito com direito, zíper, direito com o sintético. E o forro, agora o forro menor aqui por cima. E vamos costurar aqui novamente com meio centímetro. Agora nós podemos, olha, fazer o pesponto. Lembra de afastar esse forro maior, tá? Nós não passamos o pesponto nele, mas nós vamos agora afastar ele aqui pro lado de cima. E agora você vai fazer o pesponto aqui nessa outra parte que você aplicou. Você vai fazer dessa vez com o forro para baixo também, tá? Então, o primeiro a gente não passou o pesponto também em cima do forro, mas nesse daqui nós vamos deixar também o forro para baixo para fazer o pesponto, tá bom? Vai ficar assim, olha. Feito isso, você pode pegar agora esse forro e trazer ele aqui para baixo, tá? E aí você pode passar uma costurinha de segurança aqui bem na bordinha, porque aí ele vai fixar todos esses forros no lugar. Aqui no verso ele vai ficar assim, ó. Não passa essa costura em cima do zíper, tá? Porque agora nós vamos passar aqui, ó, o cursor. Tô usando aqui o cursor com a minha inicial, que é lá da minha parceira Lojinha da Jo. Todos os materiais dessa aula você encontra na minha parceira. E olha só, o meu forro eu já havia falado pra vocês que eu cortei bem maior, mas vocês podem cortar na medida que eu passei pra vocês, que vai sobrar também, mas vai sobrar um pouquinho menos, tá bom? Agora, esse excesso todo do forro, a gente pode refilar, tá? Inclusive do zíper também. Para não acontecer desse zíper começar a desfiar, eu gosto de sempre, olha, queimar ele. Que aí ele fica bem selado e não vai desfiar. Agora você tem aqui, olha, um bolso com o forro embutido dos dois lados, tá? Bem acabadinho, super protegido, olha só. Para colocar o que quiser nessa bolsa, tá? A aba, eu quero posicionar ela com o direito para fora, pra gente fazer aquele acabamento com o viés aqui em volta, tá? Como eu acrescentei o zíper, é normal que agora, olha, a parte da frente sobre, de repente, um pouquinho, dependendo do tamanho, da largura do seu zíper, da margem de costura, pode sobrar um pouquinho aqui, tá? E aí você refila depois. Mas nós vamos alinhar, olha, essa parte aqui de baixo e vamos fazer uma costurinha aqui, ó, em volta bem na margem, tá? Bem na beiradinha, só pra segurar tudo no lugar, que aí a gente vai vir fazendo o acabamento com o viés de sintético. Agora, para fazer o acabamento aqui com o viés, eu preciso passar a cola de contato bem na bordinha aqui, em toda a volta dos dois lados, tá? Aqui nas minhas tiras que eu vou usar para fazer o acabamento, eu já passei a cola de contato, já aguardei ela secar para eu poder fazer a aplicação aqui na minha bolsa. E como eu não tinha uma tira inteira para fazer todo o acabamento, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar aproveitando retalhos também para fazer o acabamento aqui na borda, tá? Então, eu vou passar primeiro aqui a minha cola. E olha só, eu já adiantei aqui um pouco para mostrar para vocês. Cortei as tiras aproveitando os retalhos que eu tinha aqui e cortei com 2,5 centímetros de largura, para eu conseguir abraçar ela assim, ó, tá? Então, passei a cola, aguardei ela secar bem.
E aí, com as tiras eu fui, olha, abraçando, centralizado, deixando o mesmo tanto para os dois lados, tá? E aí, quando chega na curva, ó, você vai fazer a curva e vai abaixando, preguinha por preguinha. E aí você pode vir com um agulhão, aquele descosturador também dá certo, ó. E você vai abaixando as preguinhas menores, ó. Abaixou de um lado, deixando o mínimo de preguinhas possível, você pode vir com um martelinho para sintético. Dá umas batidinhas, tá? Para ele ficar bem posicionado aqui no lugar. E repita aqui, ó, do avesso também, tá? Porque do avesso também pode ter ficado algumas pences exageradas. Então, aí você vai também vir acertando aqui. Depois a gente vai passar também a costurinha de pesponto. E aí fica tudo bem assentadinho aqui no lugar, tá? Se você quiser e preferir, você pode usar também um viés de tecido aqui, tá bom? Ao invés do viés de sintético. Agora, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, ó, no caso da união. Aqui a minha tira, ela tem, olha, listras, né? Rosa, pérola. E aí eu vou continuar, olha, cortei a minha última listra em uma cor e vou continuar na outra. Eu só vou encostar bem próximo, bem alinhado aqui, tá? De forma que ele fique bem encostadinho e continuar. E assim, ó, ele fica praticamente imperceptível. Olha, aqui ele tem outra emenda, tá? Que fica bem escondida. E aí você vai continuar abraçando da mesma forma. E agora nós vamos fazer um pesponto bem caprichado aqui, ó, nessa margem. Eu gosto de fazer um pesponto bem na bordinha e um outro bem rente a ele, para ficar duas costuras bem reforçadas aqui, uma um pouco mais para dentro, tá? Finalizamos então a aba, agora nós vamos então preparar a frente da bolsa, tá? Para a frente, eu cortei aqui no sintético, cortei também a mesma medida para as costas, de 40 por 30, cortei do sintético listrado, perolizado. Para fazer o bolsinho, eu cortei uma medida de 15 por 30. E aí, para fazer o acabamentinho aqui em cima, eu cortei uma tira do meu sintético de 2 centímetros de largura. Aí aqui, ao invés de passar a cola para fazer o acabamento aqui em cima, eu coloquei uma fita dupla face, olha, centralizada, fiz uma marcação no meio, tá? Como é só uma camada, por isso que eu fiz só com 2 centímetros. E aí eu vou posicionar ele aqui em cima, ó, bem alinhado com essa marcação. E vou dobrar aqui pra frente, ó. E aí, dessa forma, eu elimino mais um uso de cola de contato, tá? Vou fazer aqui aquele pespontinho de acabamento para fixar tudo aqui no lugar, tá? Na parte de baixo aqui da frente da minha bolsa, eu fiz uma marcação aqui com 10 centímetros da borda, tá? Então, eu posicionei a minha régua e marquei com 10 centímetros aqui da borda. E aí, eu vou trazer o meu bolso, olha, virado para baixo, direito com direito, tá? Vou alinhar ele aqui, ó, bem certinho nessa marcação. Vou fazer uma costurinha com margem de um pezinho de máquina. É bem importante que essa costura fique bem retinha,
Porque aí quando você for trazer ele aqui pra cima, ele vai manter retinho aqui também, tá? Então, primeiro nós vamos costurar ele assim. Como esse meu sintético tem esse fundo em malha, eu optei por deixar esse bolsinho sem forro, para não acrescentar mais camada de tecido. Agora eu vou trazer essa aba aqui pra cima, ó. Acerta ela bem bonitinho aqui assim. E vamos fazer aqui um pesponto com a margem de um pezinho de máquina. Então, olha só, já assentei aqui, aí ele fica com o bolso assentadinho. Mas eu quero que esse bolso tenha uma divisória aqui no meio, tá? Então, eu vou dobrar a minha peça bem certinho, olha, alinha margem com margem. Aqui o meu bolso tá até um pouquinho maior, tá? Você vai respeitar aqui, ó, a margem do espelho aqui da bolsa, tá? Eu dobrei, aí eu consigo visualizar aqui o centro da minha peça. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, com retrocesso no início e no final, para prender esse bolso dividido aqui no lugar. Olha só, já ficou presinho aqui no lugar. Pode passar uma costurinha aqui também, ó, para fixar essas laterais, e aí você pode refilar o que tiver de excesso. Aqui nesse centro, em cima desse bolso é onde vai ficar a outra parte do botão. Mas eu ainda não vou colocar, eu vou deixar para colocar depois que eu já tiver montado toda a bolsa, aplicado a aba nas costas da bolsa, e aí a gente consegue marcar bem certinho a altura que a gente quer que o botão fique aqui, tá bom? Reservei então a frente, agora vamos preparar as costas da bolsa. Nas costas eu quis acrescentar mais um bolsinho, é o mesmo método que eu utilizei para fazer o bolsinho da aba, tá? Então, olha, eu cortei aqui a mesma medida do espelho da frente, que é de 40 por 30. Separei aqui em cima uma margem de 10 centímetros para eu acrescentar aqui o meu zíper, tá? Então, cortei aqui aproximadamente 32 centímetros de zíper que eu vou acrescentar aqui. E da mesma forma, eu cortei também dois forros, tá? Um pouco maior, que ele vai compor da parte de cima do zíper até aqui embaixo, e o outro um pouco menor, que vai ser desta parte aqui do sintético até embaixo, tá? E aí nós vamos aplicar aqui junto. Essa bolsa, eu quis deixar ela com o opcional de ser ou bolsa ou mochila. Para eu fazer isso, eu vou precisar de 5 argolas, e para posicionar essa argola no lugar, eu cortei aqui 5 medidas também de 6 centímetros de alça. Aqui eu tô usando a alça chique, que tem 3 centímetros de largura. Mas você pode também confeccionar a alça com sintético ou utilizar outros modelos de alça, tá? Desde que seja bem reforçadinha. Aqui eu já trouxe adiantado, eu fiz uma alça transversal, seguindo passo a passo de uma aula que eu já coloquei aqui no canal. Vou deixar aqui um card para vocês acessarem, tá? Caso você tenha alguma dúvida como fazer uma alça transversal. Eu utilizei 1,5 m de alça para fazer essa alça transversal com o regulador e os mosquetões. Então, olha só, de forro eu cortei uma medida de 30 por 30 e uma medida de 35 por 30. Eu vou iniciar aplicando aqui na parte de cima do meu bolso com a minha medida maior de forro, de 35 por 30. Vou posicionar o meu zíper direito com direito e o meu forro aqui novamente. Olha, nós vamos jogar o zíper e o forro para um lado, de forma que esse sintético fique tombado aqui, esse excesso aqui da costura fique tombado para o lado do sintético. E vamos fazer aqui um pesponto, tá? Sem pegar o forro deixa ele aqui para baixo. Na verdade, quando a gente faz essa costura, a gente tá deixando o forro já para a direção que ele realmente vai ficar, tá? Se você fizer o pesponto com ele para cá, depois quando você for jogar ele, ele vai ficar fazendo uma dobra aqui, tá bom? Por isso que a gente deixa já o forro para cá, já para a direção que ele vai ficar. E vamos fazer o pesponto aqui, ó, tombando todo esse excesso de material pro lado aqui, olha, do sintético. E agora nós vamos aplicar, então, na outra parte, tá? Da mesma forma, olha, vou colocar o meu zíper direito
com direito. Lembrando de alinhar aqui, olha, o sintético, margem com margem, tá? E o forro aqui em cima, olha, direito com direito. Dessa vez a gente pode jogar, olha, o sintético e o forro pro mesmo lado, pra gente fazer o pesponto. Porque assim, esse daqui ele vai ficar dessa forma, tombado mesmo para esse lado. Já esse forro aqui, ele vai vir por cima, tá? E aí ele fica todo embutido e forrado esse bolso por dentro. Aqui, ó, como eu acrescentei o zíper, o meu espelho das costas ficou maior. Então, eu vou alinhar aqui, olha, margem com margem. E o que ficou maior aqui, olha, que é aproximadamente meio centímetro só, mas faça a conferência primeiro, tá? Para depois refilar, porque dependendo da largura do seu zíper, a sua diferença pode ser diferente da minha, tá? A largura do zíper, a margem de costura que você utilizar. Então, faça a conferência para cortar. Deixei os dois espelhos, então, do mesmo tamanho. E aqui nas costas, eu quero, então, posicionar já as argolinhas. Aqui nas costas, eu vou posicionar 3 das minhas argolas. 2 vai ficar quando ela estiver pronta aqui na lateral, tá? Aqui eu tô utilizando uma argola que tem 3 centímetros de diâmetro. Então, ela é o suficiente para passar o meu mosquetim. Para esse modelo de bolsa que eu quero fazer, ela passa o meu mosquetim, tá bom? Se você não tiver uma argola grande, tiver só uma argola pequena, opte por colocar aqui em cima um pedaço de alça, tá? Fazendo uma voltinha, pode ser uma alça. Eu vou colocar a argola porque o meu mosquetão passa nessa argola. Fiz um piquezinho aqui para encontrar o centro. Vou posicionar, olha, a minha argola aqui nesse centro. As outras duas eu vou posicionar aqui embaixo com 6 centímetros da margem, tá? Lembrando que aqui nós ainda vamos fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. Então, por isso que eu quero deixar 6, para não ficar muito perto da nossa caixinha de leite aqui, tá bom? As costas vai ficar, então, dessa forma, tá? Já posicionei aqui em cima, onde eu vou passar para deixá-la no formato de mochila. E aqui nas laterais, que é onde a gente prende os mosquetins, tá? Vou pegar a minha aba, vou dobrar ela aqui ao meio também para encontrar o centro aqui dela. Com o avesso, né, o que vai ficar para baixo da bolsa, fica para cima. O direito da minha aba fica aqui com o direito das costas da minha peça, tá? Encontra aqui bem certinho centro com centro. E essa primeira costura pode ser só na beiradinha, só para segurar a aba aqui no lugar, tá bom? Vou pegar a minha parte da frente da bolsa, vou colocar direito com direito, lembrando de deixar, olha, os bolsinhos pra cima, tá? Vou fazer essa costura aqui, nessa lateral maior embaixo e na outra lateral maior, fechando a bolsa, deixando aqui em cima, lógico, aberto, né? Fiz a costura com margem de meio centímetro, que é um pezinho de máquina. E aqui em cima das alças, ó, que eu vou utilizar para prender o meu mosquetim, eu fiz uma costura com retrocesso, dei uma costura mais reforçada aqui, tá bom? Vou medir e marcar aqui no cantinho, então, 3 centímetros acima da costura, tá? Então, se a minha costura tá aqui, eu vou medir 3 centímetros acima da costura. 3 centímetros pra cá e 3 centímetros pra cá. Então, olha só reforcei a costura aqui para ela não ficar abrindo. E agora, ó, você vai abrir aqui os cantinhos, ó, para encontrar essa margem, costura com costura. E aí, aqui você vai tombar um excesso pro lado e o outro excesso pro outro, porque assim não fica muito excesso aqui para você fechar, tá? E vamos fechar aqui, fazer uma costurinha aqui com um pezinho de máquina. Feito isso, olha, já fechamos então o fundo, demos profundidade aqui para a bolsa.
você pode virar ela para o direito. Você já pode trazer a aba para cá, lembrando que aqui em cima nós ainda vamos, olha, perder 1 centímetro aproximadamente de margem de costura. Então eu gosto de prender assim, ó, com o meu clips, tá? Porque ele é aproximadamente a margem que eu ainda vou utilizar aqui de costura, tá? E aí a gente pode trazer, olha, a aba centralizada aqui certinha. O meu outro lado do botão tá encaixado aqui, ó. Então aqui eu posso só, olha, apertar ele, que ele vai marcar aqui no sintético a posição, a altura mais ou menos, que a gente quer que ele fique, tá? E desta forma, olha, a outra parte do botão, então, já tá posicionada aqui na altura que eu queria que ela ficasse, tá? Pro forro da bolsa, eu cortei 2 vezes, 30 por 40 também, para fazer o forro. E peguei aqui, olha, 2 retalhos retangulares, não tem uma medida exata, tá? Eu peguei retalhos que eu tinha mesmo, só para eu posicionar aqui por dentro e fazer 2 bolsinhos para colocar uma chave, um documento, um celular, um cartão, bem rapidinho, tá? E aí eu vou alinhar ele aqui, aproximadamente 10 centímetros aqui da margem, e fazer uma costurinha aqui, ó, prendendo ele aqui no lugar. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. E olha só, costurei aqui, eu até dividi aqui ao meio, ó, para ter espacinhos separados, o outro eu deixei todo aberto para poder jogar aqui o que eu precisar, tá? E novamente nós vamos colocar, olha, direito com direito, como nós fizemos no corpo principal da peça. Vou costurar aqui toda a volta e vou fazer uma caixinha de leite. Com o diferencial, vou deixar aqui uma boa abertura para desvirar a peça. Vou pegar aqui a minha bolsa, lembrando de deixar, olha, a aba desse jeito mesmo, olha, tombada aqui para trás, tá? E aí eu vou vestir o meu forro na bolsa. Você vai encontrar costura com costura aqui, ó, do forro e da bolsa. Agora, essa costura aqui, para fechar essa boca, eu gosto de utilizar um pouco mais que meio centímetro. Então, eu sempre uso um pouco mais do que um pezinho de máquina. Eu defino aqui na minha chapinha uma distância um pouco maior. Eu coloco aqui chegando no número 1, do 1/4 que tem aqui na minha chapinha. E aí eu vou seguindo ela para fazer a costura bem retinha. Porque eu quero que ele fique com uma margem maior para ter mais segurança nessa costura. Eu havia esquecido de colocar as argolinhas da lateral, mas não tem problema. Se você esquecer assim como eu, olha, eu só abri um pouquinho a costura aqui, passei a minha argolinha aqui na minha tira de alça e vou posicionar ela lá pra dentro, ó, e deixar aqui a minha tira bem alinhada aqui com a lateral, tá? Alinha aqui, ó, na costura central aqui, ó, da união. E aí, ficou aqui, ó, entre o forro e o meu sintético, tá? E eu vou costurar aqui novamente. E agora sim, já colocamos aqui então as argolinhas laterais. Aqui, pela abertura, nós vamos desvirar a peça. Junta todo o sintético, toda a parte da bolsa, assim, ó, pode juntar tudo na sua mão, que aí é mais fácil para você trazer aqui para a abertura, tá? Ó, rapidinho, você tira ela para fora. Fiz a costurinha e agora eu já posso jogar lá pra dentro da bolsa, todo esse forro. E fazer um pesponto em toda a volta. Lembrando que esse pesponto que nós vamos fazer aqui, eu quero que o meu ponto de cima da minha agulha seja aqui no sintético, tá? Então, eu vou ir virando ela dessa forma, ó. Vou começar aqui pela lateral, eu vou passar com a minha aba pra cima, tá? Você vai deixar a aba pra cima e vamos passar o pesponto aqui, ó. E também as argolinhas aqui, tudo pra cima, tá? E olha só, tá finalizada a nossa bolsa, que pode ser usada, olha, se você usar essas argolinhas aqui de cima,
Pode ser usada na transversal, no ombro, tá? É só você ajustar aqui a alça. Se você quiser usar como mochila, você vai ajustar, né? Deixar a alça mais comprida, né? Vai prender aqui, ó. Passar aqui na argola. Lembrando que eu conferi primeiro que o meu mosquetão passava na minha argola. Se você não tiver uma argola que passe o mosquetão que você vai entregar junto com a bolsa, coloque aqui uma alça, que aí ela passa por dentro da alça, tá? E assim ela fica, olha, como uma mochila, tá vendo? Tem o bolsinho que nós fizemos embutido aqui atrás, super espaçoso para guardar muita coisa. O bolsinho aqui na frente, também embutido. Dois bolsinhos aqui, olha que bolsa cheia de espaço. Além dos bolsos aqui dentro que nós colocamos, olha só. Também na bolsa, toda forradinha e uma peça super prática e rápida de fazer e que fica super charmosa. Essa minha aqui, eu optei por fazer ela mais alta porque eu queria pra mim uma bolsa que coubesse a minha pasta de partituras. Olha só, aqui eu consigo colocar a minha pasta, aqui dentro, olha só. E fica tudo bem acomodadinho para eu carregar minha pasta comigo. Se você quiser fazer ela um pouco mais baixa, tá? De repente você achou que assim fica muito comprida, você pode diminuir a altura dos espelhos. E aí o que você diminuir, se você for tirar 5 centímetros nos espelhos, tira também da aba, tá bom? E o passo a passo seguinte é o mesmo. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Um beijo e até os próximos vídeos.